Oi pessoal, hoje eu vim aqui falar sobre a melatonina. Você já ouviu falar? Sabe do que se trata? Bom, basicamente, né, a melatonina trata-se de um hormônio, então possui uma ação endógena no nosso organismo. Lembrando, tá, que a gente produz melatonina, é algo natural do nosso corpo, só que a melatonina tem efeitos. Lembrando também que a melatonina a gente pode suplementar, por exemplo, enfim, então tem possibilidades, né, do uso também, da gente ter uma fonte exógena de melatonina. Tem também. Mas o que eu quero dizer é que a gente também produz a melatonina, tá? Aí a questão é saber se a pessoa tem uma boa produção de melatonina, uma boa expressão de melatonina, enfim. Mas a melatonina tem várias funções. A mais conhecida, né, é de ajudar no sono, de ser produzida à noite, né, quando está mais escuro. Mas aqui eu vim fazer uma relação e mostrar para vocês, tá, uma referência científica, né, que traz uma relação da melatonina influenciando na atividade dos adipócitos, do tecido adiposo. Tecido adiposo, também só uma breve introdução, é aquele tecido, principalmente, né, o tecido adiposo branco, que é aquele que a gente tem em maior quantidade, ele está relacionado com o acúmulo de gordura. Só que a gente também tem tecido adiposo marrom, que é mais termogênico, ou seja, pode ajudar a emagrecer. Se você quiser saber mais sobre os tipos de tecido adiposo que existem, né, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um vídeo em que eu falo sobre isso, sobre tipos de tecido adiposo. Assiste esse outro vídeo, depois volta pra cá para você continuar a entender o raciocínio, porque você vai precisar entender, né, a existência desses tipos de tecido adiposo para entender melhor o vídeo aqui, já que eu vou falar sobre melatonina e os tipos de tecido adiposo. Já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo. E é claro, quem aí não se inscreveu ainda no canal, né, se inscreve. Eu sou nutricionista, então ao se inscrever, clica no sininho, ativa as notificações para que você possa acompanhar os conteúdos que eu posto com regularidade por aqui. Bom, a imagem está aí na tela, a fonte também está logo aí, tá? É uma publicação aí recente, né, assim, tudo a ver com o que eu mais gosto de falar aqui, inclusive, né, que é a obesidade, né? Então vocês vão entender que isso daqui serve muito, né, para o raciocínio de estratégia de uma pessoa, um paciente, né, obeso. Então vamos lá. Aqui é o centro, né? Acompanha esse mouse aqui, que eu coloquei ele maior, né, para poder vocês acompanharem comigo. Então a melatonina está aqui. Tem várias funções, tá, gente? Eu vou direto ao ponto daquilo que é o mais compreensível, né? Porque tem um monte de nome aí, de reações, tá? Então, veja só. A melatonina, ela pode, olha só, causar aqui reações que podem ativar, né, ou atuar, melhor dizendo, né, na lipase hormônio sensível, que possui ação justamente de regulação da lipólise. Então, a melatonina pode estimular a lipólise, pode ajudar, portanto, aí, né, a você dar um passo para o emagrecimento. É claro que depois da lipólise você precisa oxidar esses ácidos graxos ali, né, liberados do tecido adiposo, mas a lipólise seria um passo inicial para você gerar esse emagrecimento. E também você gera aqui, olha só, um estímulo para o PGC1-alfa, que também está relacionado, né, com maior eficiência, inclusive, da tal oxidação dos ácidos graxos. Então, se você estimula a lipólise e você estimula o PGC1-alfa, você está ajudando a gerar a lipólise e ajudando a posteriormente oxidar esses ácidos graxos. Isso acontecendo, você está queimando gordura, uma estratégia, portanto, aí boa para tratar a obesidade. Aí nós temos aqui o seguinte, que a melatonina, ela pode exercer uma influência, tá, no PPR-gama, na adipogênese. Mas aí daqui a pouco eu volto a falar disso. Agora eu vou falar aqui embaixo sobre os tipos de tecido adiposo. Bom, a melatonina pode atuar no tecido adiposo branco, fazendo o bronzeamento desse tecido adiposo branco. Isso é maravilhoso, porque você vai, digamos, convertendo aquele tecido adiposo branco que é relacionado com armazenamento de gordura, você vai convertendo ele no tecido adiposo bege, no tecido adiposo marrom, que vão sendo cada vez mais eficientes em queimar gordura. Você gera melhora da respiração mitocondrial, ou seja, você está ajudando na função mitocondrial, ou seja, você está ajudando a potencializar a eficiência do seu organismo em queimar gordura. E você reduz o estresse oxidativo. Com isso, você também ajuda a reduzir o processo inflamatório, que também só está relacionado com todo um perfil
metabólico obesogênico. Quanto ao tecido adiposo marrom, a melatonina, gente, estimula o crescimento desse tecido adiposo. Você aumenta a atividade e a qualidade desse tecido adiposo. Então, basicamente, você ajuda a fazer o quê? A você, digamos, tornar a pessoa hoje obesa, né? Um perfil obesogênico, em uma pessoa com um perfil magro. Em uma pessoa com um perfil metabólico de uma pessoa magra. Então, essa é uma estratégia, né, que pode ajudar no emagrecimento. Você tem também aqui, olha só, o aumento da massa e da atividade mitocondrial. Ou seja, gente, em outras palavras, a melatonina pode ajudar na biogênese mitocondrial. E isso é explicado também por conta disso daqui, ó, que eu falei já anteriormente, pelo aumento do PGC1-alfa, porque o PGC1-alfa estimula a biogênese mitocondrial. Então, uma coisa aí relacionando com a outra, tudo mostrando isso, que você pode ter uma melhora da eficiência mitocondrial. Ao mesmo tempo, o bronzeamento do tecido adiposo, tudo se encaixa fazendo com que a pessoa, digamos assim, contenha, assim, ao invés da pessoa ficar só cultivando o tecido adiposo branco, engordando, com esses mecanismos aqui você consegue, digamos, conter a atividade do tecido adiposo branco e não ficar mais estimulando tanto esse tipo de tecido. E agora você vai estimular mais o tecido adiposo marrom, que é aquele que vai poder ajudar você a emagrecer, a manter uma boa composição corporal. E aí temos o tecido adiposo bege, que seria um intermediário entre os outros dois. Então você estimula a formação desse tipo de tecido, você estimula a respiração mitocondrial. Então basicamente é isso mesmo, né? Você tem uma escala, tecido adiposo branco, bege e o marrom. É como se você estimulasse a migração dessa escala. Literalmente você, vamos estimular menos o branco e vamos passar a otimizar mais a atividade do bege e do marrom, otimizando o processo de controle de composição corporal. Quanto a adipocinas, né, você pode gerar aí uma interferência. Então, por exemplo, foi visto, né, que a falta da sinalização de melatonina esteve relacionada com uma maior resistência à leptina. E a leptina, é importante lembrar que está relacionada com a saciedade. Então, talvez aquela pessoa que não esteja produzindo melatonina em quantidade boa, talvez porque não esteja dormindo bem, não está tendo uma boa qualidade do sono, então a pessoa está tendo menos ação da melatonina no organismo, e talvez isso esteja relacionado com maior resistência à leptina, então a pessoa não tem tanta saciedade, enfim, então é aquele tal caos metabólico, né? Uma coisa que não vai bem, vai piorando outra e por aí vai. Então a gente já vê aqui uma coisa importante. Já que a gente produz melatonina e a gente produz principalmente durante o sono, veja se você está dormindo bem. É o básico do básico para você ter uma boa produção de melatonina. Sem isso, sem dormir bem, já fica difícil ter uma boa ação da melatonina. E ela também pode atuar, gente, na adiponectina. Vejam, aí agora eu vou voltar a explicar o PPR-gama que eu tinha falado que eu ia falar depois. O que acontece? A adiponectina estimula o PPR-gama. E o PPR-gama está relacionado com melhor sensibilidade à insulina, então isso é bom. Só que aqui, né, o que eu entendi do artigo, né, é como se fosse o seguinte: você vai evitar a superestimulação do PPR-gama, porque uma vez que você melhora a sensibilidade à insulina, esse PPR-gama também, né, se você estimula demais, você está deixando o seu tecido também super sensível à insulina. Então isso também pode ser ruim, porque você pode engordar, você pode gerar adipogênese. Então no organismo a gente tem que estabelecer um equilíbrio. Às vezes o que é bom, se estimulado demais, pode ser ruim. Então basicamente, né, em camundongos obesos, a melatonina esteve relacionada com a redução da hipertrofia do adipócito, consequentemente também puxando para baixo a expressão de adiponectina. Ou seja, puxando para baixo a adiponectina, você está, digamos assim, ajudando a conter o PPR-gama para que ele não estimule a adipogênese. Então é nesse sentido de você conter, né? Vamos conter a adiponectina, conter a expressão de PPR-gama para que você iniba o processo de adipogênese. Então veja, não é num sentido ruim, é no sentido de você conter para que você não gere a tal da adipogênese. Ou seja, gente, o que... Veja o que eu falei, né, que foi essa parte aí, né, da adiponectina, né, foi uma avaliação feita em camundongos. Então é importante destacar que algumas coisas, né,
podem ser estudos feitos não necessariamente em humanos, podem ser feitos em animais, mas que de um modo geral a gente tem aqui mecanismos, no mínimo, potenciais para vislumbrar como terapêuticos, como estratégicos para tratar também pessoas, seres humanos, né, com obesidade ou minimamente até como prevenção, tá? Então você que dorme bem, você que é magro, entenda isso tudo como algo protetor. Ou seja, se você dorme bem, se você é magro, você está, digamos, mantendo um equilíbrio para evitar se tornar uma pessoa com um metabolismo desregulado, que poderia gerar um ganho de peso, acúmulo de gordura, sobrepeso, obesidade. Dito tudo isso, eu sei que é muita informação, mas eu espero que você tenha entendido. Se sim, compartilhe o vídeo. Se você gostou, comente aqui embaixo para que eu saiba. No mais, você pode também, né, clicar aqui embaixo na descrição para adquirir este e-book aqui e contribuir. Lembrando que esse e-book você recebe por e-mail, mas aqui está impresso, encadernado, para que eu pudesse mostrar a vocês. Então é só R$ 9,90, compra para contribuir com o criador de conteúdo aqui. Muito obrigado pela atenção, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.